Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um programa do Horse Talks. Hoje, ao meu lado, eu convidei a Cláudia Ronda, ela que é diretora da modalidade paraequestre da Federação Paulista de Hipismo. Cláudia, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite e hoje apresentar para a gente mais uma modalidade de alto rendimento. Queria começar esse programa pedindo para você apresentar para a gente o que é a modalidade paraequestre. Bom, eu gostaria muito de agradecer a você pelo convite e de poder informar e poder divulgar mais uma modalidade. O hipismo, ele ingressou nos Jogos Paralímpicos em 2000 em Sydney. O Brasil, ele teve representatividade em Pequim, em 2008, com o Cavaleiro Joca de Brasília, com 2 medalhas, no individual e no freestyle. E no Rio de Janeiro, o Cavaleiro Sérgio Oliva repetiu o feito com também 2 medalhas de bronze no individual e no freestyle, no estilo livre. Agora em Tóquio, nós temos 2 representantes brasileiros, um que é o mesmo Cavaleiro Sérgio Oliva e o outro Rodolfo Scala. Cavaleiro Joca, grau 2, Sérgio Oliva, grau 1 e Rodolfo Scala, grau 4. Por falar em grau, né? Essa modalidade, pelo jeito, é dividido, em vez de séries, né, em graus. Você poderia nomear os graus pra gente? O hipismo paralímpico, ele tem como base a modalidade de adestramento clássico. Você tem a divisão dos graus dependendo do comprometimento, da funcionalidade, da deficiência física do cavaleiro ou da amazona. O grau 1, você apresenta um comprometimento severo nos 4 membros. A reprise é feita ao passo. Grau 2, passo e trote, há um comprometimento moderado ou severo nos membros inferiores e uma boa função dos membros superiores, ou unilateralmente com comprometimento moderado. A reprise é feita ao passo e trote. Grau 3, passo e trote igualmente, com um grau de dificuldade das figuras maior que o grau anterior. Há um comprometimento moderado dos 4 membros ou unilateralmente. Grau 4, passo, trote e galope, um comprometimento de moderado a leve nos membros superiores, moderado nos 4 membros ou moderado a leve nos 4 membros ou unilateralmente. Grau 5, passo, trote e galope e um nível de dificuldade maior que o anterior. Há um comprometimento leve em um membro. Vale ressaltar que no grau 4 existe um comprometimento leve em 1 ou 2 membros também. Uma outra coisa importante, aos cegos. Os cegos, eles entram na categoria do grau 5, onde não há comprometimento físico algum. A reprise é feita ao passo, trote e galope com um nível bom de dificuldade. Existe algo em comum nessa série, nesse grupo dos cegos, aos chamadores, as pessoas que ficam nas letras chamando. Os cegos, eles se direcionam então pela audição. Os deficientes auditivos, eles não entram nos Jogos Paralímpicos. E como que você seleciona o grau de cada um desses atletas, né? Como que é feita a seleção? Me perguntaram uma vez, Cláudia, eu tenho um centro de ecoterapia e eu tenho um praticante, cadeirante, ele pode vir a ser um atleta? Uma outra pessoa me perguntou, eu tenho um vizinho que ele tem uma paralisia cerebral, ele tem uma deficiência de um lado do corpo, ele pode vir a ser um atleta? Pode. Lembrando e ressaltando que nos Jogos Paralímpicos e no hipismo do adestramento paraequestre não há deficiência cognitiva, então o cognitivo precisa estar preservado. Ele pode vir a ser um atleta sim. Primeiro passo, ele tem que procurar um classificador. O que é um classificador? É uma pessoa de uma formação de base de fisioterapia. Qualquer fisioterapeuta pode classificar? Não. Ele precisa ter a formação, um curso reconhecido pela CBH e pela FEI como classificador. Ele vai classificar aquele futuro atleta
nos 5 graus. Ele vai proporcionar, ele vai orientar as ajudas permitidas para que aquele atleta tenha uma performance melhor em pista e tenha uma maior segurança. Eu tinha uma atleta cadeirante, ela teve um acidente de carro, uma lesão medular, e ela tinha uma cela adaptada, permitida e reconhecida para poder entrar em pista. Eu tinha um outro praticante que virou a ser um atleta para equestre, que teve um AVC, e ele tinha um comprometimento unilateral dos membros, do lado esquerdo. E ele tinha uma rédea adaptada permitida também. Então, pode-se usar ajudas, sim, permitidas, de acordo com a orientação dessa classificadora. E Cláudia, hoje quem está autorizado a dar aula para um atleta paraequestre? O atleta paraequestre, como qualquer atleta, ele precisa, e é importante que ele seja atendido por uma equipe multidisciplinar. Primeiro, ele tem que procurar um profissional da área de equitação que entenda e pratique o adestramento clássico. Ele precisa de uma fisioterapeuta na equipe e, além do que, de uma psicóloga, porque existe a parte emocional e existe também a parte física. E Cláudia, além do atleta, né, o cavalo tem que ser muito especial, porque ele tem que entender essas ajudas, né, e fazer com que o atleta se sinta confortável naquela reprise. Como que é escolhido esses cavalos? Quais são as pessoas que podem ajudar a procurar um cavalo para um atleta paraequestre? O instrutor de equitação, ele é fundamental nesse processo, na formação do cavalo e do atleta, porque é um conjunto, né? É o conjunto da Maria com o violão, é o conjunto do Joaquim com o Zig. Eles se formam juntos, eles vão se conhecendo. O cavalo de um atleta paraequestre, ele precisa entender as ajudas, as informações que são dadas para ele, que são diferentes de nós, né? Nós enviamos uma outra informação para esse cavalo, diferentemente daquele atleta paraequestre. O atleta paraequestre de grau 2, por exemplo, com comprometimento severo nos membros inferiores, ele não usa as pernas. É permitido para ele o quê? Chicotes bilaterais. O cavalo precisa entender que não existe perna, existe 2 chicotes. E na reprise do grau 2, num nível de dificuldade maior, existe um movimento lateral que se chama acessão à perna. Então, é uma outra ajuda de chicote e de rédea que vai ser utilizada para aquele movimento, para aquela figura. E hoje as provas de adestramento acontecem aonde? Junto com as provas de adestramento paraequestre acontece adestramento ou é uma modalidade que acontece sozinha? Existe sim, primeiramente em relação à logística, existe sim os campeonatos paraequestres junto com o adestramento regular, principalmente porque nós queremos o que? Incluir, né? A inclusão. Então é importantíssimo essa parte do adestramento regular ser junto também com o paraequestre. Mas como diria o Milton, né? Falecido Milton, a gente tem que ir onde o povo está. Então, hoje em dia nós temos atletas em competição muito no interior, pouco aqui na capital. A minha missão como diretora da federação dessa modalidade é de poder empistar mais atletas, poder trazer mais conhecimento para as pessoas mais engajadas, tanto profissionais como atletas, como patrocinadores, porque é uma modalidade que precisamos também de patrocinadores, de pessoas também engajadas nesse projeto, que possam ajudar. Então, as provas para o ano que vem, junto com o Troféu Eficiência da Federação Paulista de Hipismo, queremos fazer aqui em São Paulo, mas também no interior, onde já tem atletas em competição. E sobre os juízes e os comissários de provas, né? São pessoas que têm uma formação para esta modalidade ou mesmo do adestramento serve? O juiz paraequestre, eu sou juíza paraequestre e sou comissária do adestramento regular. Existe uma formação específica para o juiz paraequestre, porque ele precisa saber, tanto o comissário quanto o juiz, as ajudas permitidas,
da reprise, do nível de dificuldade, o olhar. O olhar ele precisa ser igual, o julgamento ele precisa ser igual do adestramento regular e do adestramento para equestre. Então, o olhar do juiz, ele tem uma formação. Existe sim uma formação específica para esses juízes, para esses comissários. Cláudia, quem está nos assistindo e tem interesse em começar a praticar o esporte ou entender um pouco mais a modalidade, né? O que a pessoa pode fazer? Eu, como diretora, me disponho e me disponibilizo inteiramente, até como voluntária, de ir até os centros de ecoterapia, de ir até os centros de formação de treinamento equestre e de fornecer palestras, informações, esclarecimento de dúvidas. Hoje em dia, nós temos videoconferências, a internet está muito rápida e muito eficaz nesse sentido. Cláudia, eu tenho uma dúvida em relação a um praticante meu, a um vizinho meu, a um amigo meu, se ele pode vir a ser um atleta para equestre. Vamos avaliar juntos, né? E eu posso ajudar. Estou inteiramente disponível para isso. Cláudia, eu queria te agradecer, né, por você hoje nos receber e tirar as dúvidas, né, e passar informações novas sobre essa modalidade, né, para equestre. E eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que têm vontade e não conhecem o cavalo. O que eles podem esperar dessa modalidade? É uma modalidade muito fascinante, né? Eu, como profissional que já conquistei vários atletas, 2 meus foram campeões brasileiros, é um momento de muita superação, tanto do atleta quanto do cavalo, né? O cavalo, nesse processo de formação do atleta, ele é muito especial, porque geralmente são cavalos já empistados, né, em outras modalidades, principalmente no adestramento, e eles tinham uma outra informação de outros cavaleiros, e eles estão recebendo uma outra informação de um cavaleiro para equestre totalmente diferente. Todos eles procuram entender muito quem está em cima. É impressionante. Então, é uma modalidade de muita superação, tanto para um quanto para outro. Cláudia, em nome da Federação Paulista de Hipismo, nosso muito obrigada por ter esclarecido nossas dúvidas e apresentado mais uma modalidade equestre para o nosso programa Horse Talks. Eu que agradeço, porque o nosso objetivo hoje em dia, atualmente, como eu falei para você, é fomentar o esporte, trazer mais atletas em pista, mais pessoas engajadas. Nós estamos numa época especial e muito bacana, posso dizer, que são as Paralimpíadas de Tóquio, onde a gente pode ver ao vivo a performance de 2 cavaleiros nossos, e vai ser muito bonito, vai ser bastante bacana mesmo. O Horse Talk se despede de hoje com orgulho de poder apresentar para vocês mais uma modalidade equestre. Espero que tenham gostado e aprendido, e espero vocês na próxima segunda-feira com mais uma informação do nosso mundo equestre. Até a próxima!